Brasil! E agora vamos falar de quê? Chuteiras Gate. Chuteiras Gate, né, HG? Você sabe que ele não vai permanecer no Atlético. O André Lamonier será... Compliance definiu, posicionou? Então, o Compliance definiu e posicionou, disse que recomendou a demissão do André Lamonier. O grande problema aí, HG, é que a diretoria do Atlético aguarda o melhor momento para comunicar essa demissão, para comunicar essa saída. Além disso tudo, existe um problema que foi interno. O Bernard ficou incomodado com a forma como a situação aconteceu. Porque o Lamonier disse, pelo menos para mim, na versão dele, Lamonier, aliás, uma versão mentirosa, mais uma vez mentirosa, ele disse que o Bernard era um dos responsáveis por ter apontado os torcedores que estavam nas cadeiras do setor Bramo Oeste, que é onde estava o filho dele e o amigo dele. E na situação, o Bernard foi à diretoria e se queixou do que disse o André Lamonier, do que falou o André Lamonier. Porque o Bernard, obviamente, não tinha ideia de quem se tratava, não tinha ideia de quem seria escolhido. Pelo contrário. E, HG, eu tive uma informação hoje pela manhã de que o Lamonier tinha ido a uma loja do Galo para comprar 6 camisetas. Das 6 camisetas que ele comprou às vésperas do jogo contra o Fortaleza, o Lamonier comprou apenas uma, com o nome 20 Bernard, que foi justamente a que ele presenteou o filho para que o filho pudesse ser sorteado no Chuteiras Gate, como ficou apelidado o caso. Mas então é isso, o Lamonier não vai ficar no Atlético, ele será demitido. O Compliance sugeriu a demissão do diretor de comunicação, o Atlético vai acatar e no mais tardar até amanhã o Atlético anuncia essa demissão. Eu até queria trazer um cartaz hoje, sabe, HG? Sabe aquele cartaz que tem de estamos há tantos dias sem acidentes aqui na nossa empresa? Sim. Nosso recorde é de estamos há 10 dias hoje completamos 10 dias sem nenhum sorteio burlado pelo André Lamonier, diretor de comunicação do Atlético, que eu reitero o que eu falei ontem, é um grandíssimo vagabundo. Bom, o que acontece é que o Atlético, inclusive, divulgou os finalistas do Manto da Massa. Não é isso, André? Nós temos o vídeo aí? Divulgou agora. Aí, quando você vai à postagem, o torcedor que está pistola, esperando ainda um posicionamento... Não, porque o torcedor está esperando um posicionamento oficial sobre a questão envolvendo o que você acabou de dizer. Isso. E aí, o torcedor, ele não tem... O torcedor, eu falei aqui da questão do amor. Não tem limites, cara. Não tem limites. Isso não vai parar. Isso não vai parar. E por isso eu digo, e repito o que eu falei ontem, o diretor de comunicação de qualquer clube de futebol é um gerenciador de crises, ele não é um gerador de crises. Tá aí, Eltinho? Divulgado agora. Manta massa. Então, isso é uma campanha sensacional. Sensacional. Eu acho a campanha do Manto da Massa é maravilhosa, muito legal, muito bonita. Só que eu esperava que toda essa situação, que já dura desde a reportagem do Vitão que aconteceu no domingo. Foi no domingo ou no sábado? No domingo. Já se passaram. Domingo, segunda, terça, hoje é quarta-feira. Já são 3 dias depois de tudo isso que aconteceu, do Atlético não se posicionar. E aí, como que vai ser? Olha só, tinha tudo para estar uma festa muito bonita no estádio hoje. Isso. Tudo, tem tudo. Mas vai estar misturado e atrelado com uma coisa extremamente chata e desconfortável. Que alguns torcedores vão, se passar algum dirigente, algum gestor do Atlético na beirada do campo hoje, possivelmente vai ter torcedor pendurado ali no vidro, reclamando a respeito de um caso que já poderia ter sido resolvido. Então é o Atlético protelando uma situação, até a quinta-feira. Qual que é a situação? O que vai acontecer? Simplesmente o Atlético notificar o torcedor, assim como notificou aí dessa bela campanha, que é o Manto da Massa, que acaba que a gente está aqui. A gente poderia estar destacando o grande jogo, que é Atlético e Flamengo, falando do Manto da Massa, tanto que isso é bonito, tanto que isso é importante, tanto que isso é exemplar, mas a gente está aqui de novo falando a respeito de um caso que aconteceu há 10 dias, como o Thiago colocou, foi no dia 23 contra o Fortaleza, que foi elucidado no último domingo e que estamos discutindo isso há tanto tempo e o Atlético não resolve. É simplesmente colocar um basta nessa situação. Que seja o que é que for fazer com o funcionário, mas que demonstre isso antes de um jogo tão importante. É isso. Sabe por quê? O gerenciamento de... Eu não sou um gerente de crise, não, tá? Estou dizendo que o gerenciamento de crise, você tem que guardar algumas coisas positivas na manga pra você soltar em momentos como esse aí. Né? Como eu não sei se tem, o que eu acho que o Atlético não deveria soltar agora era qualquer tipo de promoção. Né? A loja do Galo soltou a promoção e aí tomou porrada, tiveram que tirar a postagem orientados
pelo pessoal do Atlético. É um negócio chamado timing, né? Então a mesma coisa agora do Manta Massa. Espera, segura. Mas tinha que ter soltado agora. Cara, tem coisa que você precisa ter um bom senso, sabe? Acima do que tá na regra, tem uma questão chamada bom senso. Eu não sei se o momento Como uma é atitude responsável desencadeia uma série de acontecimentos que atrapalham a própria instituição, isso, né? é isso, Como agora recuperar a lisura nos processos das próximas promoções? Não, com ele lá é impossível. Não, tá, mas ele vai sair. Quem chegar vai ter que pegar, sabe a xícara, quando ela quebra em vários pedaços e remontar isso. É que acho que com essa saída já muda bastante. Ô, Thiago, já mas dá eu uma acho que imagem, assim, você já deixa de, minha opinião, você já passou uma eu tela acho, de ouro lá na eu imagem. acho que a imagem também das pessoas que estão acima do Lamounier sai um pouco arranhada Também, nesse caso. ô, Tim, Meu uma ponto outra é, coisa. Só rapidinho, eu elogio tanto essa gestão. E eu acho que os caras fazem um baita trabalho à frente do Atlético. Mas essa demora para sair do Exato, Lamounier por isso. é absurda. É. Vou citar um exemplo. Eu acho que esse caso é pro torcedor fazer a mesma coisa que fez no caso do Thiago Neves. Vai pra porta da sede, faz batuque e fala, esse cara tem que sair. Aliás, se os caras quiserem, eu empresto os tambores, eles Tim. vão lá, eu vou junto com eles. Ô, Thiago. Porque um cara assim não pode ficar em instituição alguma Thiago. de credibilidade como é o Atlético. E uma Tim. coisa que eu quero, desculpa, só pelo desculpa, acrescentar perdão, na questão que você está falando, para dizer o seguinte. Eu acho bom que o Maurício Saraiva, seu ex-colega de Globo, ele diz uma frase que eu acho muito interessante. Só digo agora o que eu disse antes. Então, para mim, não tem oportunismo nenhum na questão envolvendo o André Lamounier. Porque desde o anúncio dele, a cada erro, a cada aparição acima da média, a cada nova nota emitida, eu vim aqui e citava nome. Falava, gente, não tem capacidade para ocupar o cargo de extrema relevância, que é o cargo de diretor de comunicação do Atlético. Então, pelo menos para mim, não tem absolutamente nenhum oportunismo. E, sinceramente, não vejo oportunismo de ninguém que está tratando do assunto com seriedade e isenção. Porque aqui ninguém precisa autorizar, gente. Desde o início a gente tem autorização para falar, discutir e trazer aqui o pai da notícia, que foi quem fez a denúncia, que é o Vitor Então, Martins. assim, uma outra coisa que me preocupa em todo esse imbróglio que está surgindo é como fica a relação do Atlético à Adidas. A marca fornecedora, a marca que esteve exposta à chuteira, que tem tudo isso. Então, assim, eu imagino, o Thiago deve ter apurado, provavelmente, tenho certeza disso, que em algum momento essas questões também são alçadas. Porque a Adidas também está envolvida. E como que é o envolvimento dela? A chuteira que está na mão, os valores que custam a chuteira, tudo isso já foi falado, todo mundo vai pesquisar qual chuteira é, aí vai lá a marca da fornecedora, e por aí vai. Então tudo, gente, não é um negócio assim, gente, isso é simples de resolver. Gente, o Bernard ficou chateado, olha quantas pessoas envolvidas. A Carol, que não tinha nada a ver com o negócio, que ela estava simplesmente ali para chamar os torcedores, não sabia de nada que estava acontecendo. Tá abaixo dele, né? Então assim, a Carol, coitada, que foi atacada por algumas pessoas que não tem nada a ver com peixe. O Bernardo não tem nada a ver com peixe, ele estava participando da campanha. Aí vem Adidas, Atlético, torcedores. Então tem muita coisa. E não pode brincar com uma coisa dessa. Elton, assim, é de uma canalice tão grande que, cara, se você fez a cagada, chega lá e limpa. Não tenta colocar no rabo do outro. E ele tentou fazer isso o tempo inteiro. Ele não chegou e falou, fui eu realmente, vou meter o pé, tô saindo. Ele não teve dignidade de pedir demissão. Ele não teve hombridade de assumir o erro e falar, eu não posso ficar mais aqui. Eu não caibo mais neste lugar. Porque o que eu fiz é errado, é fraude. Então, assim, o cara foi extremamente covarde com os colegas. O cara foi extremamente canalha com a torcida. E o cara não tem a hombridade, não tem a dignidade. Isso me dá raiva. Não tem a dignidade de falar, cara, eu caguei, eu vou meter o pé. Assim, eu vou meter o pé, vai embora. Só pra dar. Não tenho nem o que dizer, todos vocês falaram brilhantemente, eu concordo com tudo. Só queria destacar que é uma ação tão foda, essa ação de levar um torcedor pro campo, ser recepcionado pelo Bernard, ganhar uma chuteira caríssima. Gente, não é todo mundo que tem condição de pagar R$1.700 uma chuteira, não. Aliás, é quase ninguém. 1.700 o quê? A chuteira. Jesus. Então você imagina uma criança que ganha uma chuteira dessa, é uma criança que ela vai... quando ela for jogar, talvez ela nem use a chuteira, vire um troféu, mas a criança que for usar, na hora que ela for entrar na peladinha, ela vai falar, beleza, eu sou o Bernard. Ali, nesse momento, você forja um atleticano fanático. É nesse momento que você pega uma criança, você pega um torcedor e faz ele defender esse clube de uma forma tão bonita. E é uma ação tão legal, cara. Só de pisar no meio do gramado da arena, cara. O torcedor ali, ele se identifica de uma forma. É uma ação tão bonita que foi corrompida por besteira, entendeu? Por gente que poderia conseguir as mesmas coisas de outros meios que não necessitava disso. Então, assim, é muito triste ver isso acontecendo mesmo. Eu acho que vocês foram perfeitos todos nos comentários. E perfeito.